Pega, por favor, o Evangelho, pega a palavra de Deus. Você vai abrir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 27. Jesus estava falando sobre a importância da pregação da palavra, e até mesmo isso serviu de inspiração para o nosso ministério. Entender que o Evangelho, ele não pode ficar encaixotado, ele não pode se recluir só a uma igreja ou só os métodos convencionais. Todos os métodos são métodos, desde que sejam lícitos, para pregar o Evangelho. Porque Jesus disse assim, Mateus capítulo 10, versículo 27. O que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Ou seja, o Evangelho não pode ficar escondido. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada em luz, às claras. O Evangelho precisa chegar e você precisa ser um pregador do telhado. Você está achando que ser um pregador do telhado é só fazer uma oferta, então, para que vá e pregue seu Evangelho? Não. Deus quer usar a sua boca. Deus quer trazer a luz da palavra para você e usar você para trazer essa luz para outras pessoas também. Quem aqui permite ser usado por Deus e por esta palavra? Então eu vou reler o verso 27 e com toda fé você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Deus te fará um pregador do telhado e um salvador de almas. Amém? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir porque esta palavra, ela vai te dar estratégia, unção para que então isso aconteça. Vamos aplaudir e dizer glória a Deus, glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada pessoa que aplaude ao Senhor, a sua palavra fale aos ouvidos, porque nós falaremos em luz, pregaremos sobre os telhados, e esta pessoa será usada por ti para salvar muitas almas. Então envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome de Jesus. Quem crê diga amém, diga graças a Deus. Pode sentar-se, por favor. Quando Jesus falava da pregação da palavra, sobre a luz da palavra, sobre pregar sobre os telhados, Jesus estava falando da essência que é a mensagem de Deus para uma pessoa. Imagina só, gente, quantas pessoas não esperam que a pregação abençoe ela. Muita gente espera isso. Vai lá, Deus vai te abençoar. Às vezes até nós falamos, vem aqui, Deus vai te abençoar, vai te curar, nós vamos orar por isso, por aquilo. Só que o objetivo principal da palavra, o primeiro objetivo, é levar a mensagem para a salvação da alma da pessoa. Porque nem sempre esta mensagem vai chegar na condição de abençoar a pessoa. Eu te garanto isso com bases bíblicas. O homem que estava sofrendo na cruz ao lado do Senhor Jesus, eu te garanto que ele não se sentiu bem depois de receber Jesus. Ele não foi curado das suas dores naquela cruz. Ele não foi, ele morreu numa cruz, numa morte trágica, uma morte horrível, uma morte maldita. Mas o evangelho que chegou para ele, a mensagem que foi captada por aquela alma perdida que estava a ponto de ir para o inferno, salvou aquele homem do fogo do inferno.
E às vezes a pessoa, ela ouve a palavra e ela está focada em tantas outras coisas que até o temor dela fica direcionado para outras coisas. Quantas pessoas que às vezes é da igreja há muito tempo, ela não tem medo da opinião, por exemplo, o que o pastor vai achar de mim? O que o obreiro vai achar de mim? Ela começa a ter um temor até da opinião alheia. E olha o que Jesus disse que nós devemos temer, logo em seguida, no versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno a alma e o corpo. Esse eu tenho que temer. É verdade que uma pessoa pode tentar acabar com a reputação da outra, pode causar muito prejuízo, pode semear o mal, a mentira, a maledicência. Isso são tudo coisas ruins e que Deus te livre desses males. Tem gente que tem medo de perder a reputação. O que é que vão pensar de mim? Tem gente que tem medo de perder o poder financeiro e não poder mais adquirir as coisas. É um dos grandes males, temores de pais de família, de pessoas que todos os dias trabalham, outros que ainda estudam muito para ganhar um pouquinho mais, ter uma dignidade. Só que imagine que o pior de tudo é perder o corpo e no final, quando tudo se findar, a alma da pessoa se perder. Imagina a missão que uma pessoa que chamamos de um pregador do telhado, uma pessoa que recebe a luz do evangelho, ela tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade também pode ser comparada à responsabilidade de um atalaia. Quem eram os atalaias? Aquelas pessoas que em turnos se revezavam, ficavam normalmente numa torre, vigiando, e quando vinha o inimigo, o atalaia tocava uma trombeta ou emitia um som combinado com aquele povo, com aquela cidade, e o atalaia tinha que avisar o perigo. Essa era a função dele. Até hoje essa função, ela é exercida em Israel. É claro que eles usam sirenes espalhadas pela cidade, hoje a tecnologia é muito grande. Assim que Israel começa a ser atacado, o país de Israel, o estado de Israel, as sirenes avisam o perigo e todos sabem que aquele perigo é iminente para a vida. Agora, o aviso não responsabiliza-se por quem está ouvindo. O atalaia tem que avisar. Às vezes a preocupação da pessoa é: e se a pessoa não crer? E se eu chamar e a pessoa caçoar? Você tem que falar. E não falar do que pensa, não da sua opinião. Você tem que falar à luz da palavra de Deus. Deus vai te usar com poder e autoridade. E quando Ele te usar e não for nada da carne, mas sim o Espírito falando, Ele vai te usar para salvar muitas almas. Porque o atalaia, ele não tem obrigação de mover o ouvinte. A obrigação é avisar o perigo. E o que é que o evangelho está avisando? Esse mundo vai se acabar. Há 20 anos atrás, quando se falava na profecia de Joel, uma lua de sangue, isso nem acontecia. Agora, quase todas as noites, você olha, a lua está vermelha. O sol está ficando vermelho agora. Na profecia de Joel está escrito que na terra haveria vapor e fumaça. Isso não é uma coisa mais exclusiva nossa aqui de Manaus. Em São Paulo tem fumaça, em Goiânia tem fumaça, no Pantanal tem fumaça, e agora essa fumaça passou até para os países da América Latina. Passou para Argentina, Chile, já tem focos lá, as pessoas estão vendo. Todo dia a gente abre um computador, um celular e está lá, qualidade do ar, péssima. Péssima. Algumas pessoas usam uma máscara, eu não sei realmente, eu não tenho qualidade para opinar nisso, se funciona ou não, se ameniza, confesso que eu não sei.
se resolve ou não, até porque a pessoa já está respirando aquele ar, não sei. A qualidade de vida das pessoas vão ficando mais complicado, mas é verdade, nós temos os nossos confortos. Mas o Evangelho já avisava isso há muito tempo. Imagina quantas pessoas foram avisadas, tiveram a sua chance e hoje não podem mais reclamar que não foi por aviso, não foi por pregar. O atalaia é constituído por Deus para falar o que Deus mandou. Veja o que está escrito em Ezequiel, capítulo de número 3, por favor, livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler o capítulo 3, a partir do versículo 16. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Você crê que Deus está lhe dando uma responsabilidade por essa palavra? Eu sei que bênção todo mundo quer, mas quem está disposto aqui ouvindo essa palavra a tomar essa responsabilidade do Evangelho? É difícil porque não é todos que querem. Não queria levar nada, eu queria só receber. É difícil colocar isso nos ombros, mas é o que você precisa fazer. Porque Deus está falando assim no versículo de número 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão o requererei. É forte isso, não é? Imagine que existem almas. Nós, claro, convidamos as pessoas para vir à igreja, fazer a campanha, tudo isso fazemos e vamos continuar fazendo. Mas imagina só que algumas almas não terão esse privilégio. Você vai falar com uma alma no leito da morte, você acha que vai falar para ela assim: eu vou esperar você ir lá na igreja ouvir uma palavra? É assim que temos que fazer? Deus vai preparar, você vai lá para a igreja. Não, você tem que pregar. É claro que nós fazemos visitas, vamos a lugares como hospitais, clínicas, até fora do município existem visitas sendo feitas. Mas você vai esperar o pastor chegar para fazer o apelo, para dizer para a pessoa que ela tem que receber o Senhor Jesus? Quem entende que essa responsabilidade não te permite esperar isso acontecer? Essa responsabilidade não te permite, você tem que falar, tem que fazer o apelo, você tem que falar do arrependimento. Eu sei que isso parece duro demais, mas se Deus mandar você falar, se a oportunidade estiver com você e isso não for feito, for negligenciado, Deus requererá este sangue da sua mão. Assim como se Deus me entregar uma mensagem, eu falar: não, isso daqui é muito duro. Não, as pessoas vão achar que eu estou falando isso por causa daquilo e daquilo outro. Eu não posso me acovardar. Eu tenho que pregar. Eu tenho que falar a mensagem. Eu sei que falar de responsabilidade é mais difícil do que falar de bênção. É melhor dizer: Deus vai te abençoar, todo mundo quer. Mas hoje eu estou como um atalaia de Deus, para dizer para você que está na hora da igreja de Cristo, os salvos se levantarem e anunciar as palavras de Deus, pois essas palavras vindas de Deus salvam uma alma do inferno. E é esse temor que nós temos que levar. Não é se a pessoa vai gostar ou não. É claro que quando Deus fala, Ele sabe como fala, com quem fala. Então é uma hora de despertar também dos atalaias de Deus. Imagina o ímpio morrer na sua maldade.
Imagina o ímpio morrer sem ninguém dizer para ele: está errado, existe um inferno, você pode ir para lá, se arrependa. E se a pessoa se omitir, Deus vai dizer: este sangue está nas suas mãos, isso é perigoso. Versículo 19: mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas olha o que está escrito aqui no final do versículo: mas tu livraste a tua alma. Vê que não é uma questão de aceitar, não é uma questão de ficar: eu estou triste, com o coração pesado. Tem que falar, porque a alma do atalaia também está ali. Todas as pessoas que você falarem, todas as pessoas que eu prego, ou que o rádio chega, todas as pessoas se convertem, gente. É assim que funciona. Mas esta é a responsabilidade do atalaia ou de quem ouviu a palavra? De quem ouviu. Não adianta você se preocupar com o que eu acho de você, ou com o que alguém que conhece você. Deus te conhece nos mais profundos pensamentos. Deus já sabe das suas atitudes, das suas verdades ou das suas mentiras. Deus já sabe de tudo isso. E é dele quem você tem que ter o temor. O atalaia não avisa só o ímpio sobre o inferno, não. O justo também precisa de exortação, e é necessário maturidade para então ser corrigido. Veja o que está escrito no versículo 20 agora. Semelhantemente, parecido com isso, com esta mensagem, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fizer o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da sua mão requererei. Imagina só, gente, se você ficar antigo da igreja, ou de evangelho, ou ser um evangélico de muito tempo, e você não ouvir mais a mensagem do arrependimento, do evangelho, a mensagem que não muda, a mensagem da constante melhora, de se edificar todo dia, de se arrepender aqui, fugir da aparência do mal, você será como um justo que se desviou. E Deus está falando para o atalaia: tem que corrigir também. Eu sei que o mundo precisa de conserto, mas o mundo por si só não tem jeito. O mundão aí lá fora não tem jeito não. Quem aqui entende que a luz da Bíblia é daí para pior? O mundo. Existem ímpios no mundo que ainda vão se converter. Deus vai te usar para isso. Mas o conserto não começa do mundo para a casa de Deus. Começa de dentro da casa de Deus para fora. Então, se tiver que ser exortado, corrigido, aceite, receba esta boa palavra, porque Deus quer salvar a sua alma. E se ver o seu irmão pecar, corrija ele, para que ele não morra num tropeço e não vá para o inferno. Porque a vida com Deus, ela não pode ser uma vida com Deus de antigas obras de justiça. As antigas obras de justiça, aquele negócio: eu já fiz muito. Não, mas eu já ajudei muito. Não, mas eu já fiz oferta, olha, foi uma beleza. Olha, eu já orei muito de madrugada, hoje em dia eu não oro mais. Olha, eu já fui cheio do Espírito Santo, hoje em dia é só Jesus na minha vida. Esse testemunho de ontem não vai salvar vidas. Jesus diz que quando uma pessoa recebe um novo nascimento, ela recebe uma fonte. Fonte não para de jorrar. Renova-se a cada manhã. Que seja assim a sua vida com Deus, que o fervor da fé não se diminua,
que a sua fé não retroceda, que você não dê espaço para o orgulho dos seus pecados, que você se arrependa e lembre-se todos os dias do temor da sua alma, porque Jesus Cristo está voltando, igreja. A sua fé de antes, ou a minha, não pode justificar o erro de hoje. Jesus falou, não adianta aparecer comigo e dizer, mas eu expulsei demônio, eu falei em línguas, eu curei enfermos. Essas obras não servirão. O testemunho que vai servir é o testemunho de todos os dias. Lembrando ainda do ladrão da cruz que se salvou, ele não tinha obras de justiças passadas, mas quem o fez entrar no céu é aquele que te fará entrar no céu, que te batiza com o Espírito Santo e que ainda vai usar a sua vida para salvar muitas almas na sua casa, no seu bairro e nessa cidade, e se você permitir, até fora também dessa cidade, em nome de Jesus. É o mesmo que quer todos os dias que você cuide com esse temor, que não quer que você se acostume a ser cristão, que não quer que você olhe para a Bíblia e fale, já vi isso. Vida com Deus é todo dia. Todo dia. Se tiver que se arrepender, se arrependa, meu amigo. Não use a palavra de Deus para dar desculpas para o seu pecado, para o seu erro. Não deixe a soberba do conhecimento ou do tempo da igreja atrapalhar sua fé, porque senão a sua alma também vai ter sangue nas mãos. Porque o justo pode se desviar, mas ele precisa ouvir a palavra da correção. E para ele se salvar, ele tem que ter humildade para então entender, eu me desviei, eu preciso voltar. E olha o que está escrito ainda no versículo de número 21. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, ele, se não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua, não é só por uma questão, vai ficar com a consciência pesada, não, a sua alma pode se comprometer. Quem entende que quando fala da alma é o assunto mais arriscado e mais importante que temos para tratar, não tem outro assunto mais importante que esse. E olha o versículo 22, e a mão do Senhor estava sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, ali eu falarei contigo. Levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs de pé, e falou comigo e me disse, entra, encerra-te dentro da sua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, te ligarão com elas e não sairás, pois ao meio deles. Eu farei com que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a sua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, quem deixar de ouvir que deixe, porque casa rebelde são deles. Imagina que Deus já estava avisando ele, antecipando o profeta Ezequiel, que chegaria um momento que ele teria que se calar para ele não falar o que pensa o coração, nem o que ele achava, mas o Espírito Santo se pôs na alma de Ezequiel e disse, mas quando eu abrir a sua boca, você vai falar o que eu quero, o que eu penso, e quem ouvir vai se salvar, e quem Deus colocar no seu caminho, Ele já vai estar trabalhando. Deus te fará um atalaia, ganhador de almas para o reino de Deus, em nome de Jesus. Sabe quem foi o maior atalaia? Jesus. E ele não media se o ouvinte tinha capacidade de se salvar ou não.
ele só falava o que ouvia de Deus. E porque falava, porque tinha coragem, porque falava do conserto, porque falava da avareza, porque falava vai e não peques mais. Olha o que ele conseguia fazer em Lucas 19, versículo 10, nós estamos fechando nossa palavra. Lucas 19, versículo de número 10, por favor. O maior atalaia falando conosco. Porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Fiquem de pé, por favor. Minha gente, o atalaia e o pregador do telhado, que tem a mesma missão de falar a palavra, de propagar a palavra de Deus, eles têm 3 alvos principais. Acredito que esses 3 são suficientes para que todos nós tenhamos um entendimento. O primeiro alvo da palavra é para que o ímpio se converta. O ímpio é aquela pessoa que está na maldade do mundo, está no lamaçal do pecado, enfim, está cada dia pior, está na religiosidade, no ateísmo, está preso nas feitiçarias. Essa pessoa precisa ouvir a palavra. Tem gente que tem medo de pregar para ímpio, né? Tem medo da reação. Se o ímpio ouvir e ele se converter, salvou a alma. Ele se convertendo ou não, o que vale para o atalaia é eu falei ou não. Porque se eu não falar, aquele ímpio uma hora vai morrer na sua impiedade. E o sangue vai ficar nas minhas mãos. O segundo grupo de pessoas que nós temos que pregar são aquelas pessoas que se afastaram, se desviaram. E para quem se desviou por causa de uma falha humana, por causa de uma briga pessoal, nós temos que falar para essa pessoa: não entregue a sua alma para essa contenda, volte. E talvez até falar para essa pessoa: você precisa conhecer Jesus de verdade. Talvez até ser mais pesado com a pessoa, dizer: você precisa amadurecer para que essa alma se converta. E o desviado que volte urgentemente para Jesus. E o terceiro grupo de pessoas que não acabou são as pessoas da fé, os justos. Não se ensoberbeça, não se esqueça do arrependimento, não se esqueça que você está lutando pela tua salvação. Não entregue tua coroa, não vá atrás de heresia. Pastor, mas a pessoa não vai gostar se pregar assim. Não importa. Use de educação sempre, mas fale o que Deus mandou. Fale o que Deus mandou. Não é para destratar ninguém, mas se a pessoa se ofendeu com a palavra de Deus, aí ela vai ter que se resolver com Deus, não conosco. Nós só somos os meros atalaias. Deus não fez só dos pastores atalaias, dos obreiros, dos evangelistas, dos diáconos atalaias. Deus fez você um atalaia. Você tem uma mensagem que salva vidas aí na sua alma. Você pode não falar ela, eu espero que não, que você nem pense que possa fazer isso. Eu espero que não, mas eu não posso mandar em você, eu não tenho esse controle. Até nos filhos, né, nós mandamos até um ponto. Chega uma hora, meu amigo, cada um faz as suas escolhas. Verdade ou não é? Você ensina, mostra o caminho, tenta dar o melhor exemplo. O pai que tem um recurso dá o melhor estudo, ensina até o filho falar outro idioma, traz para a casa de Deus, mostra a palavra, mas a escolha daquela alma, uma hora vai ser feita.
Uma hora vai ser feito. Só não pode negligenciar a mensagem, a palavra. Tem que falar. Tem que falar. E doa quem doer, custe o que custar, o evangelho tem que ser pregado. E o apóstolo Paulo escreveu: eu não me envergonho e nem paro de pregar o evangelho, porque onde o evangelho chega, a salvação de Deus chega. E se Deus usar você, você não precisa ser o melhor pregador do mundo, não. Tomara que seja. Tomara que seja. Mas só a sinceridade e a voluntariedade no falar e a disposição já vai te fazer um grande ganhador de almas. Você que está ouvindo essa palavra hoje, tem uma alma para trazer domingo. Se Jesus não voltar, essa alma tem que ser trazida por você. Quem está disposto a trazer essa alma? Pastor, qual é essa alma? Você já sabe qual é. Porque Deus vai requerer a negligência ou a obediência das mãos. E Deus foi bem claro: se falar, sua alma vive. Se você se calar, a sua alma perece. Tem que falar. Tem que falar. Porque o dono da mensagem sabe com quem está falando. O dono da mensagem está se aproximando para uma coisa chamada arrebatamento. Está pronto para subir? Feche os teus olhos, por favor. E se esta mensagem chegar em algum lugar, que a pessoa que ouvir ainda não entregou a sua vida para Jesus e não o confessou como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Se essa mensagem chegar a um lugar onde existem pessoas que ainda estão afastados, se chatearam com a placa da igreja, com a administração da igreja, ou você procura uma igreja mais próxima da Bíblia, ou você tem que entender que o problema pode estar até em você. Não se afaste de Deus, por nada, por ninguém. Se apegue com Jesus, não tem tempo para outra coisa, tem que se agarrar no Senhor Jesus, se agarrar no seu Salvador. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Pastor, hoje eu preciso me consertar com Deus. Eu preciso hoje olhar para minha alma antes de trazer mais uma alma. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.